Por quê? Porque ela, na verdade, talvez tenha plasmado um sentimento de descontentamento e vingança do denunciante numa circunstância que, como eu demonstrei da tribuna, acho que mais que falar é demonstrar, não podia resultar em nenhum tipo de responsabilidade, nem direta do prefeito. Eu acho que a votação de 6 votos a 5, e sobretudo na segunda votação, em relação àquela questão de se omitir, que é o que o relatório falava, 11 votos a 0, eu acho que fala mais do que qualquer pronunciamento que eu possa dar. Que bom que a Câmara de Pato Branco demonstrou essa maturidade, que bom que mesmo que vereadores que no relatório falam do presidente, o vereador Jorge Bernardo, o vereador Rafael, fazem o exame, e é para isso que existe o contraditório, é para isso que existe o devido processo legal, e é para isso que a democracia serve. É um exemplo, é no diálogo aberto que a gente constrói os consensos. Doutor, só para aproveitar, o senhor também como professor da Justiça Eleitoral, como evitar que se chegue uma denúncia tão frágil, chegar num momento desse, trazer tanto transtorno, porque quem perde é a população? Olha, desde o início, vou contar uma novidade aqui. Eu tinha falado ao prefeito Gerri que era possível trancar essa denúncia. Ele disse, não quero. Eu não tenho nada a temer na minha vida, eu quero ser submetido, provar que eu não fiz nada. E quem assistiu a sessão viu, tinha várias nulidades. Guilherme, não quero nulidade, eu quero ganhar no mérito. Eu confio na Câmara, eu confio no discernimento dos vereadores, eles não vão caçar alguém que não cometeu nada de irregular. E ele tinha razão. Mas os próprios legislativos, aí, o senhor não como advogado do prefeito, mas sim como professor. O legislativo, porque isso é uma perca de... Não, veja, eu acho melhor que haja essa liberdade, que se possa debater com muita abertura esse tipo de circunstância. Acho muito melhor isso do que a voz silenciosa e não se poder debater. Quando é uma Câmara madura, numa cidade como Pato Branco, a gente vê a justiça se colocar ao final, e melhor isso do que não debater. Presidente Lindomar Brandão, presidente, uma avaliação dessa sessão foi prevista ser longa também. Foi uma sessão de mais de quase 5 horas, na verdade, né, de sessão realizada. Iniciamos às 11 horas da manhã, mas cumprimos aí dentro da legalidade os ritos que eram necessários, a exposição dos documentos, o relatório, a fala dos vereadores, a fala da defesa por último, e finalizamos com as 2 votações que eram necessárias. Qual é o passo agora? A Câmara tem que comunicar a Justiça Eleitoral? Sim, é obrigatoriedade, então, a Câmara fazer esse encaminhamento, né, no sentido de informação à Justiça Eleitoral, e aqui dentro do Legislativo o processo se dá totalmente por encerrado. A denúncia, que apesar de ser única, ela tem uma derivação, né, eram necessárias 2 votações, mas ambas foram arquivadas por não alcançarem aí a quantidade de 8 votos que eram necessários para aprovar a procedência da denúncia. Presidente, sem dúvida que também é uma questão, um viés político aí para que a cidade possa seguir, desenvolver. Aliás, a gestão passada já teve muitos casos também, como se diz na gíria popular, hein? Picuinhas, que é importante que sejam ultrapassados e a cidade possa seguir o seu caminho. É a nossa intenção, Regis. A denúncia, é importante a gente deixar claro, é uma denúncia externa, ela veio formulada por um cidadão e a Câmara não pode se omitir, né? Então, inicialmente, havia muita informação, havia indícios, né, de possível irregularidade, e foi aberto o processo. Então, isso é algo natural, e aberto o processo, ele só finaliza com a sessão de julgamento, né? Por mais que o relatório ele fosse pela improcedência, os vereadores teriam que votar da mesma forma. Então, a gente pensa em seguir trabalhando, olhando para frente e cumprir com a nossa obrigação legal, né? Então, qualquer denúncia que chega a nós temos que apurar ou encaminhar para o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, o órgão que for responsável por avaliar isso. Falando como casa, para que não chegue nesse extremo aqui da votação, enfim, porque gera realmente muito. É possível também que os vereadores consigam não deixar de chegar nesse ponto de uma denúncia como essa, fazer um trabalho diferenciado? Aí que está, né, Regis? Quando chega uma denúncia com termos jurídicos, com provas, né? O vereador José Bernardo trouxe aqui várias resmas de papel para simbolizar o quanto volumoso era o processo. Então há necessidade de tempo, né? E aquela análise prévia nem sempre ela é suficiente para você fazer essa apuração, né, por completo. Então, eu, enquanto presidente da casa, aqui buscamos realizar todos os procedimentos dentro da legalidade, né? Desde da busca por análise da comissão, quanto à defesa, né, do prefeito, e a gente tem que cumprir, reitero aqui mais uma vez, a nossa obrigação. Então foram 2 votações, uma teve 6 votos favoráveis pelo arquivamento
e a outra teve 11 votos favoráveis pelo arquivamento. Eu vejo isso uma maturidade dos vereadores. Numa situação divergiu a opinião, né? E na outra foi unânime pelo arquivamento. Obrigado, presidente.